É a terceira semana seguida que não tem uma notícia ruim para Flávio. Vocês já repararam? Não tem uma notícia ruim. Quando não tem notícia ruim, aí eles inventaram, como eu trouxe de manhã, Flávio de sunga. Que absurdo! Um candidato à presidência da República tá de sunga. Era um meme, certo? E eles não falaram nada. Aliás, falaram muito bem de Lula quando Lula apareceu de sunguinha também na praia com Janja. Então, assim, não tem nada para falar de Flávio. Agora, de Lula tem. Lula tem Jacques Master, Lula tem o Marcola, Lula tem o Berger, Lula tem um filho. É só pepino, meu irmão, para cima de Lula. Só problema. E agora, ele que resolve os pepinos dele. O negócio está tão feio que o Pedro Doria, esquerdista, olha o que ele vai falar dos governos Lula. Dos governos Lula. Veja, os governos Lula 1 e 2 foram corruptos. O governo Lula 3 é um governo corrupto. O chefe de gabinete dele recebia dinheiro. Por que você recebe joias? Porque não aparece na conta bancária, gente. Porque aí o cara pega aquele negócio que vale uma grana e ali na frente, quando ninguém estiver prestando atenção, ele transforma em dinheiro. Mas ele já recebe o pagamento na forma de joia porque não aparece. A Receita Federal não vai saber. Esse é o truque. O Banco Central não vai saber. Esse é o truque. Agora, por que isso complica? Eu juro para vocês que até ontem eu tinha certeza de que o escândalo do INSS não chegava no presidente da República. O que estão Roberta Luxinger e Lulinha celebrando? A indicação do presidente da Dataprev. A Dataprev, que é o mecanismo, o órgão que cuida dos dados da Previdência. Para quem, como eu, achava que o escândalo do INSS era um troço que tinha meio que nascido no governo Temer, ganhado corpo no governo Bolsonaro, e virou uma coisa de felicidade do PDT, quando o PDT estava no comando do Ministério da Previdência, porque às vezes escândalos de corrupção não são necessariamente do presidente, são de aliados. Às vezes, o escândalo de corrupção não são necessariamente do presidente, são de aliados. Você viu o Pedro Doria ter essa boa vontade com Bolsonaro? Não tivemos escândalo de corrupção no governo Bolsonaro. Mas qualquer deslize, era Bolsonaro que era o culpado. Qualquer deslize. Agora ele está dizendo que o escândalo do INSS é do PDT. Que Lula não tem nada a ver com isso. Que é do PDT. Porque é o PDT que comandava essa área aí do Ministério do Trabalho, Previdência Social, INSS, essa coisa toda. É um safado, né, brother? Quando se está trocando favor com o chefe de gabinete do presidente da República e o motivo de comemoração é a nomeação do sujeito que é responsável pelo banco de dados do INSS, e a gente está falando com um escândalo que, veja, não é um escândalo de fortunas, é um escândalo de roubo de velhinho. E é particularmente feio que seja num governo do PT que você esteja roubando justamente dinheiro do caixa que vai para gente pobre, né? Enfim. É uma vergonha. Um esquerdista está dizendo isso. Um esquerdista está falando isso. Roubo de velhinho. Vergonha, né? Esse dinheiro vem do roubo de velhinho. É uma vergonha mesmo. É uma vergonha. Mas graças a Deus a gente tem do nosso lado alguém que está ligado em tudo isso aí do roubo dos velhinhos, que é justamente o Alfredo Gaspar. Alfredo Gaspar é uma enciclopédia viva de todo esse roubo do INSS, todo esse escândalo. Ele sabe quem roubou, ele sabe quanto roubou, ele teve acesso a essas informações que a Polícia Federal está vazando agora. Ele teve acesso há muito tempo atrás, o Gaspar. Tanto teve que ele pediu indiciamento de Lulinha. E aí, a tropa de choque do governo atropelou, tratorou lá a CPMI do INSS e o Lulinha, mais uma vez, escapou ileso. Só que agora ele não vai conseguir escapar. Agora Lulinha não vai conseguir escapar. Porque na tropa, lá na CPMI, Mendonça não estava lá. Agora Mendonça está. Certo? Então, meu filho, eu só espero uma coisa. Primeiro que eu acho que, como eu já falei no início da live, tem motivos de sobra para Lulinha estar preso preventivamente. Ou, no mínimo, temporariamente. Mas motivo para prisão tem. Se não vai prender o cara por motivo A ou por motivo B, ou por medo, ou por não sei o quê, pressão política, etc e tal, que, no mínimo, ele seja ouvido durante a campanha eleitoral. Porque tudo que a gente já viu, e é só a pontinha do iceberg,
tudo que a gente viu é a pontinha do iceberg. Mendonça já sabe de tudo que a gente viu e muito mais coisa cabeluda que a gente nem sonha. Então, já poderia ter Mendonça mandado a Polícia Federal ouvir o cara há muito tempo. Então, no mínimo, o que eu espero é que durante o processo eleitoral, durante a campanha, ainda tem quase 2 meses, que Lulinha seja ouvido. E tomara que o Tássio Lohan, do Metrópolis, traga mais vazamento. Tomara que esse delegado ou esse agente da Polícia Federal que está vazando para ele vaze mais e que ele publique. Porque pode vazar e ele não publicar. Certo? Isso pode acontecer também. Mas tomara que durante a campanha a gente ainda tenha novidades em relação a isso. Beleza? Bom, falar agora aqui um pouco do nosso amigo Flávio, já que a gente já começou. Flávio Bolsonaro diz que pesquisa interna já o coloca à frente de Lula. Coisa boa. O senador Flávio Bolsonaro, candidato do PL à presidência da República, garantiu nesta terça-feira que as pesquisas internas de sua campanha já o mostram à frente de Lula. Vou botar o vídeo. Já estamos superando Lula, meu amigo. O nosso tracking já dá na frente e ele sabe disso. Por isso bateu de frente, disse Flávio durante coletiva de imprensa em Belo Horizonte. O tracking é uma sondagem interna feita de forma contínua pela campanha para acompanhar a evolução das intenções de voto. Como não é uma pesquisa registrada, não pode ser divulgado. Na maioria das pesquisas registradas, Flávio aparece empatado tecnicamente com Lula em eventual disputa de segundo turno, mas com o petista numericamente à frente. Em pesquisa Quest divulgada sexta-feira, a mais recente a medir a disputa presidencial, Lula aparece com 43% contra Flávio, que tem 40%. A diferença de 3 pontos está dentro da margem de erro de 2 pontos percentuais, que configura empate técnico. Ele só não fala aí o seguinte: configura empate técnico. Só que Flávio diminuiu pela própria pesquisa Quest anterior. Flávio diminuiu 5 pontos. Flávio está numa tendência de crescimento, né? E para quem não tem a manha, eu já tive a oportunidade de ver alguns trackings de pesquisa eleitoral feita aí pelo PL. E o tracking, meu irmão, é feito todo dia. Imagine quanto custa essa brincadeira. Pesquisa todo dia. Todo dia tem pesquisa. Os caras sabem como é que está a situação todo santo dia. E se Flávio falou isso, acho que ele não está de brincadeira, não, né? Aí eu vou botar aqui justamente esse trecho aonde o nosso amigo Flávio fala sobre o tracking que já coloca ele na frente numericamente. Vocês lembram do Danones, que eu trouxe aqui há 3 dias atrás? Logo quando saiu a pesquisa Quest, justamente a pesquisa que Flávio diminuiu 5 pontos. Danones, o viadinho, desesperado. Desesperado. Na segunda quinzena de setembro, Flávio vai passar a gente. Pode ter certeza do que eu estou te falando. Na segunda quinzena de setembro, o Flávio vai estar na nossa frente. A nossa militância é muito bunda mole. A gente tem que bater duro nesse rachador, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Por que Danones está falando isso? Porque Danones também tem acesso aos trackings. E os trackings já estão apontando o Flávio na frente. Flávio não está mentindo, não é conversa de pescador. Certo? Flávio está falando a verdade. Danones está desesperado porque Danones sabe que o barco está afundando. É por isso que ele está no terror. Aí o Flávio comenta isso. O deputado Nicolas disse que há a perspectiva do senhor superar o Lula nas pesquisas a partir da semana. Nós já estamos superando, meu amigo. O nosso track já dá na frente e ele sabe disso. Por isso que... Pois é. Você viu a pergunta do cara? O deputado Nicolas disse que o senhor, né, em breve vai estar superando aí o Lula. Aí fala, não. Não é que vai estar. Eu já estou na frente. Nossos trackings já dão isso. Os trackings do PT também dão isso. Não é à toa que Danone está desesperado, não, pô. Os trackings do PT dizem isso. Ok? Então, só tem coisa boa. Né? É só se melhorar, estraga. É só não fazer nada de errado. Nada. Campanha não fazer nada de errado que Flávio ganha essa eleição.
E eu vou lhe mostrar aqui agora uma outra pesquisa no Paraná. A gente sabe que o Sul, tirando o Rio Grande do Sul, né, que é uma esquizofrenia louca naquele estado, no Paraná, nosso amigo Flávio está bem. Olha aí. Tem pesquisa eleitoral que acaba de chegar. Real Time Big Data, divulgada hoje, traz cenários da disputa presidencial entre os eleitores do estado do Paraná. No primeiro turno, já trazendo os números na sua tela, temos Flávio Bolsonaro na liderança. Ele aparece com 44%, seguido de Lula com 31%. Renan Santos soma nesse levantamento 7%. Ronaldo Caiado, 4%, Romeu Zema, 2%. Augusto Cury registra 1%. Outros aparecem com 1%. 5% votariam em branco ou nulo, 5% não sabem ou não responderam. Rui Costa Pimenta, Samara Martins, Edmilson Costa, Hertes Dias, Clarina Barão, Leonardo Avalanche, Wilson Grassi, somados, atingiram 1%. No eventual segundo turno entre Flávio e Lula, no Paraná, o senador mantém a liderança. Flávio aparece com 52%. Lula soma 35%. 7% votariam em branco ou nulo. Outros 6% não sabem ou não responderam. Tem pesquisa... 52-35. 52-35 no Paraná. Lula está tomando uma surra. Santa Catarina é por aí também. Por aí também. Né? Então, é manter e ampliar isso aí. E no próprio Nordeste, Flávio já está diminuindo e muito a diferença para Lula. E muito. De manhã eu trouxe aqui a pesquisa de Pernambuco. Né? Lula estava com 61 e Flávio estava com 35. Quando foi com Dilma estava com 70 e acho que foi Aécio Neves, estava com menos de 20, 18. Então, estamos indo bem. A gente vai se dar bem. Bom, matéria aqui do Globo, ainda falando do nosso amigo Flávio. Flávio Bolsonaro diz ter recebido 1.800 ameaças e usa colete à prova de balas encaminhada em Belo Horizonte. Claro, né? Correto ele. O candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, voltou a afirmar que recebeu mais de 1.800 ameaças de morte desde que anunciou que, caso eleito, classificará as facções criminosas como o PCC e o CV como organização terrorista. O senador participou, na manhã dessa terça-feira, de uma caminhada no bairro Betânia, em Belo Horizonte, ao lado de Nicolas e do Flávio Roscoe, que é o candidato ao governo. Tenho que estar aqui com colete à prova de bala. Tive que reforçar a segurança, mas isso é necessário. Peço a Deus que abra os olhos da nação brasileira, disse Flávio. Na abertura do evento, conduzida por Nicolas, o deputado mencionou o ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado pelo STF a 27 anos de prisão por envolvimento na trama golpista. Segundo Nicolas, Bolsonaro está preso por ter ido contra o sistema. Jair Bolsonaro está preso e não por ter roubado os idosos do INSS. Não por ter desviado dinheiro, mas porque decidiu lutar contra os poderosos. Nicolas também listou o que para ele estaria em jogo nas eleições. Como principal motivo, ele cita o fato de quem for eleito presidente esse ano vai indicar 4 ministros do STF, além de afirmar que caso o PL consiga a maioria no Senado, será possível a votação do impeachment de Alexandre de Moraes, desafeto do parlamentar. A fala contrasta com um comentário feito por Flávio um tempo depois, em que ele afirma que pretende manter uma relação positiva com o STF. Não contrasta, não. Contrasta, não. Flávio é presidente da República, amigo. Senado é Senado. Senado responde pelas atitudes do Senado. Flávio pela atitude de presidência da República. Eu só quero paz para governar, diz. Flávio voltou a afirmar que pretende reduzir a maioridade penal para 14 anos. Em outra frente, disse que quer criar um programa para estimular jovens a abrirem seu próprio negócio e permitir tirar a carteira de habilitação aos 16 anos. Se pode votar com 16, por que não pode dirigir? Se pode votar com 16, pode dirigir também, pô. Não pode fazer filho, pode fazer tudo, pode dirigir também. Não sou contra, não. Não sou mesmo.
Bom, em relação à pena de, a pena de morte, em relação às ameaças de morte que o Flávio tem recebido, ele tem que usar colete mesmo, meu irmão. A gente está lidando com a organização criminosa, e eu não estou falando nem do PCC, nem do Comando Vermelho. Vocês sabem qual é a organização criminosa que eu me refiro. É pior do que essas duas juntas, certo? Então, Flávio tem que tomar cuidado, tem que se precaver, não pode dar mole. Botou o pé na rua, meu irmão, é colete à prova de bala. Botou o pé na rua, tem que estar com colete à prova de bala. Não pode facilitar. A gente viu o que aconteceu com Adélio, o que aconteceu com o presidente Bolsonaro, né, com Adélio, e a gente não quer que isso se repita. Só uma informação que eu não consegui confirmar. Vocês lembram que teve um maluco que disse que ia lá para Minas Gerais para fazer o serviço que Adélio não conseguiu fazer com Bolsonaro, que esse cara ia fazer com Flávio? A Polícia Legislativa Federal, que é a Polícia do Senado, foi lá e prendeu o cara. Na verdade, chamou o cara para depor, né? Apreendeu o celular, computador, essas coisas, e liberou o cara. Naquele dia eu fiquei indignado. Eu falei, pô, como é que libera o cara, meu irmão? O cara diz que vai fazer a parada e a Polícia Legislativa libera o cara? Como assim, meu irmão? Podia pelo menos segurar ele até que a agenda de Flávio em Minas terminasse. Mas nada impede que esse maluco viaje para qualquer outro lugar do Brasil. Nada impede. Bom, hoje eu tive a informação, não confirmada, de que esse cara estava preso. Ele ficou detido enquanto o Flávio estivesse em Minas Gerais. Pelo menos isso. Pelo menos isso. Não consegui confirmar, não sei se é uma informação verdadeira, mas me chegou via Rádio Peão que esse cara que ameaçou Flávio estava detido lá em Minas Gerais, eu acho que em Juiz de Fora. Ele ficou grampeado lá até que a agenda de Flávio acabe em Minas. Mas, como eu disse, nada impede que esse psicopata viaje como Adélio viajou. Adélio se encontrou em Santa Catarina. Se encontrou não, né? Adélio esteve em Santa Catarina no mesmo clube de tiro que Carlos frequentava. Certo? Então, meu irmãozinho, é para ficar temeroso com esse tipo de psicopata que a esquerda tem aos montes, certo? Bom, eu pelo menos fico muito preocupado. Aí, vou botar aqui um videozinho, né? Olhe como as coisas estão boas para Flávio e ruim para Lula. O ruim de Lula a gente já falou no início da live, não vou ficar repetindo tudo não, todo mundo já está ligado qual é o pesadelo do cara aí. Agora, e Flávio? É a terceira semana seguida que não tem nada negativo contra ele. Tanto não tem, como eu disse, que os caras estão inventando, ele tá de sunga. Eu garanto que a mulherada gostou, né? Para mim, tanto faz se ele tá de sunga, se ele não tá, né? De calça, se ele tá de colete. Para mim, tanto faz. Mas eu sei que a mulherada gostou. E aí, o que é que tá acontecendo? Nessa campanha está Nicolas do lado dele. Parabéns, Nicolas. É isso aí que a gente queria ver. Michele do lado dele. Parabéns, dona Michele. Era isso que a gente queria ver. E parece que o Tarcísio também está se coçando. Então, bicho, eu vou ficar criticando os caras agora por causa disso? A hora de criticar já passou. Inclusive, meu nome saiu no Estadão, né? Como o gabinete do ódio contra Michele Bolsonaro, só porque a gente falava a verdade. Eu, Alan, Kim e Paulo Figueiredo. Só porque a gente falou a verdade daquele maldito vídeo dela. Só que isso é passado, meu velho. Para mim, isso é passado. Totalmente passado. Ok? Estou falando de mim. Só posso falar por mim. Não posso falar pelos outros. Então, meu irmão, o que eu quero é que Flávio ganhe. E as coisas estão se encaixando. De manhã eu trouxe aqui o discurso do Nicolas, um corte rápido, onde ele pede voto para Flávio. Não era isso que a gente queria? Está acontecendo. E agora eu vou lhe mostrar justamente o da Michele. O da Michele. Também pedindo voto para ele. Estarem aqui é um momento decisivo da nossa nação. Precisamos também eleger Flávio Bolsonaro como presidente. Vamos trabalhar para que a gente possa eleger a chapa do coração
do Bolsonaro. Nós estarem aqui é um momento decisivo da nossa nação. Precisamos também eleger Flávio Bolsonaro como presidente. Vamos trabalhar para que a gente possa eleger a chapa do coração do Bolsonaro. Pronto. Eu vou criticar? De jeito nenhum. Só se eu for maluco, idiota, né? Agora que está acontecendo tudo que a gente quer, sou eu que vou criticar. Vou não, irmão. Não vou não. A gente tem que apoiar. Agora a gente tem que apoiar a dona Michele para que ela fale cada vez mais do Flávio. Porque é o seguinte, galera. Michele tem uma abertura boa com mulher. Michele tem uma abertura boa com evangélico. E a gente precisa do voto dessa galera. E não é falsidade nossa, não. Não é falsidade nossa, não. Porque eu, você que está me assistindo, nós, os evangélicos que me assistem, os católicos, nós nos ajoelhamos. Então não tem falsidade nenhuma. A gente só quer que Michele use o seu prestígio junto a esses dois eleitorados. A mesma coisa com Nicolas. Nicolas se comunica muito bem com jovens. Tem 22 milhões de seguidores no Instagram. No Instagram! Fora as outras redes. Então, assim, eu quero que Nicolas esteja do nosso lado, sempre quis. A minha treta com ele era essa. Tá do nosso lado agora, ótimo. Tá tudo certo. Para mim tá tudo certo. Nicolas falando com jovens, Tarcísio falando com os prefeitos do interior de São Paulo. Ele tem que fazer isso. Tem que fazer isso. Tarcísio é o governador. Ele tem que se impor lá para os prefeitos de São Paulo que apoiam ele. Ele tem que empurrar Flávio goela abaixo dessa galera. A Didi, mas tem uma galera que é do PSD, e o PSD realmente comanda a grande maioria das prefeituras de São Paulo. Mas e daí? Kassab é governador? Que eu saiba, não, né? Era vice. Aliás, nem era vice. Então, meu irmão, a gente tem que apoiar exatamente agora. Tá tudo dando certo para Flávio Bolsonaro. Graças a Deus, a pior fase, a fase negra, já foi para trás. Já acabou, né? Era Dark Rossi, era Michele, era isso, era aquilo. Agora não, irmão. Agora tudo já acabou e agora é olhar para frente, porque o inferno astral está do outro lado, não está do nosso lado. Bom, nosso amigo Bernardi está aqui, já vou botar ele aqui para bater um papo com a gente, porque ninguém melhor do que Bernardi para falar da política de São Paulo, já que a gente está falando de Tarcísio aqui. Meu querido Bernardi, seja bem-vindo, meu irmão. Obrigado pela sua presença. Satisfação tê-lo aqui. Saudade, cara. Saudade também. Saudade também. Saudade de você. Você é um querido, você é um querido. E a gente já caminha junto há tanto tempo e nunca nos encontramos. Também eu nunca fui para a Polônia. Confesso que eu não conheço a Polônia. Né? Está perdendo, viu? Está perdendo, que é um grande país, a Polônia. É um país que se respeita, um país bem bacana. Você ia adorar visitar a Polônia. E eu vou visitar, mas eu prefiro te visitar na Bahia. Eu prefiro te ver na rampa do Palácio do Planalto, lá com Flávio Bolsonaro. Em 6 de janeiro, né? É verdade. Aí. É verdade. A gente está precisando de anistia, né? Tem que sair essa anistia. Né? Bernardo, eu estava comentando aqui sobre tudo está dando certo para Flávio, cara. Tudo que a gente pediu está acontecendo. Michele, acabei de botar o vídeo de Michele pedindo voto para ele. Nicolas pedindo voto para ele em Minas. E eu falei de São Paulo, que é a sua terra, e falei de Tarcísio. Eu falei, só está faltando Tarcísio se empenhar um pouco mais no interior, aonde ele é o governador, e eu sei que a grande maioria das prefeituras aí é do PSD, do Kassab, mas o Tarcísio é o governador. Como é que você está vendo a campanha de Flávio Bolsonaro em relação a Tarcísio? Você está vendo que ele está se esforçando? Ele está meio meia boca? Como é que você está vendo isso aí, Bernardo? Não, eu acho que é normal isso. Primeiro, assim, esse nivelamento, né, da campanha. A campanha tem 2 dias aí que começou efetivamente. Então, é normal. O problema aí é que a gente não tem uma unidade em função de que nós não temos um partido verdadeiramente de direita, né, no Brasil. Eu já vou puxar a brasa daqui a pouco para falarmos do Partido Conservador. O Tarcísio tem esse perfil de trabalhar mais quieto. Então, perceba isso, ele é um cara que trabalha mais quieto. Mas está bem identificado. Eu estive
lá na convenção do Republicanos, estava lá o Tarcísio na convenção dele, e o Flávio estava lá, o Tarcísio pedindo apoio, não podia se pedir voto naquele momento. Então, Sim. eu acho que é uma questão de tempo. Eu vi a entrevista do Tarcísio, por exemplo, na CNN, né? Não foi debate, foi uma entrevista, o Tarcísio arrebentou. Aí até questionaram, Tarcísio, seu filho, né? O seu filho abriu uma empresa que trata de precatórios. Olha, meu filho quer vencer, o menino tem vontade de vencer, não é como o outro aí que fica roubando dinheiro de velhinho no INSS. Então, é normal. O Nicolas, por exemplo, chegou, pronto, é uma questão de tempo. Acho que nós, direita, ainda somos imaturos, né? Enquanto movimento, a gente fica numa autofagia. O que é? A gente fica se consumindo uns aos outros, sendo que o inimigo está lá na outra trincheira, não somos nós, né? Então, eu acho que é uma naturalidade disso. O povo paulista é um povo bastante esclarecido, é um povo essencialmente conservador, é um povo que tem uma raiz conservadora. Por quê? Porque aqui, São Paulo, o apóstolo Paulo, São Paulo, né, que dá o nome, empresta o nome dele para essa cidade, para esse estado, era o apóstolo do trabalho. Era o cara que não parava de trabalhar. Ele é um cara que, ele mesmo, sabe, nas missões que ele fazia, ele era o cara que estava lá construindo tendas. Era a missão dele. Ele era um construtor de tendas. Antes disso, ele era do Sinédrio, um cara importante. Né? Então, o apóstolo Paulo, que empresta o nome, traz esse espírito de trabalho. E o Tarcísio, ele é um cara que está trabalhando, ele é um cara que está fazendo coisas, vai ter mais de 60% de votos do estado de São Paulo, e Também essa acho. qualidade de votos... E ele leva no primeiro turno, Bernardi? Ele leva no primeiro turno? Tranquilo, leva no primeiro turno tranquilo, e leva o Flávio junto, né? Porque eu não vejo outra questão que... Primeiro que nós só temos 2 candidatos mesmo disputando com força ao governo do estado de São Paulo. Com força, digo, é só um. Mas o Haddad vem aí com a estrutura do PT e com o dinheiro do PT. O Haddad, na verdade, está só para dar palanque para o Lula. Sim. Sabe que não leva de jeito nenhum e é envergonhado em tudo que é lugar que ele vai. E o Tarcísio, né, apesar de nós termos aqui, eu acho que é 444 municípios do PSD, é uma maioria esmagadora de prefeituras do PSD, de vereadores, não estão com Caiado. Não tem identidade com Caiado. A identidade é Tarcísio e Flávio. Então, o próprio... Eu não entendi. O próprio Kassab, vice do Caiado, diz que a eleição é do Lula. Poxa, mas você não é candidato? Mesmo que o cara tenha 3% como o Renan, ele arrota que é vitorioso. Sim. Mesmo que ele tenha 2% como o Zema, já caminha com o peito estufado, eu serei o próximo presidente. Não, o Kassab vai lá, chance zero para o Flávio. O que ele quis dizer com isso, caramba? Ele quis dizer assim, eu estou já negociado com Lula para ter os meus ministérios. Tu acha que o povo paulista e o povo brasileiro é trouxa? O Caiado traz no sobrenome dele aquele sepulcro caiado que a Bíblia fala. Sabe, sepulcro caiado é um túmulo bem pintadinho de cal, que na primeira chuva sai a tinta, mas lá dentro está morto, não tem vida.